A Bíblia diz que há um tempo para a paz e um tempo para a guerra. Essas palavras não vieram de um profeta, vieram de um político, um homem secular, criado nos Estados Unidos, que hoje governa Israel com linguagem bíblica e aliados ultra-ortodoxos, enquanto o mundo inteiro questiona suas decisões. Mas há algo que quase ninguém discute sobre Benjamin Netanyahu, algo que antecede todos os seus mandatos, todos os escândalos, todas as guerras. Há décadas, uma das figuras religiosas mais poderosas do judaísmo olhou para esse homem e fez uma promessa. Não uma previsão política, uma profecia. Segundo ela, Netanyahu seria o último líder de Israel antes da chegada do Messias. A primeira parte dessa profecia se cumpriu exatamente como foi dito. E agora, no meio da guerra mais brutal da história recente de Israel, cercado de críticas e acusações de falha, esse mesmo homem continua invocando batalhas do Antigo Testamento, comparando inimigos modernos a povos que Deus ordenou destruir por completo. O que acontece quando um líder político age como se carregasse um destino divino? Quem foi o homem que plantou essa crença em Netanyahu? E se o ataque de 7 de outubro não foi apenas a maior falha de segurança da história de Israel, mas o início de um teste profético? Antes de responder, precisamos voltar no tempo. A Bíblia diz que há um tempo para a paz e um tempo para a guerra. Essas palavras ecoaram da boca de Benjamin Netanyahu, enquanto Israel mergulhava em um dos conflitos mais sangrentos de sua história recente. Enquanto milhares morrem e o mundo exige respostas, há uma antiga profecia que volta a assombrar o homem no centro dessa guerra. Há 40 anos, quando Netanyahu era embaixador de Israel nas Nações Unidas, ele se encontrou com uma das figuras religiosas judaicas mais poderosas do mundo, Menachem Mendel Schneerson, o líder do movimento Chabad Lubavitch, conhecido simplesmente como o Rebbe. Daquele encontro, nasceu algo que moldaria décadas de decisões políticas e espirituais. O Rebbe disse a Netanyahu: "Você vai para esta casa das trevas, a ONU, que é muito hostil a Israel. Mas mesmo na maior escuridão, se você acender uma vela, ela espalha uma grande luz que pode ser vista de distância." Menachem Schneerson liderou o movimento Chabad por mais de 40 anos até sua morte em Nova York em 1994. De sua casa em Brooklyn, ele influenciou a política de Israel sem nunca ter pisado em solo israelense. Presidentes americanos pagaram homenagem a ele. Políticos de todo o mundo buscaram sua bênção. E Netanyahu, jovem e ambicioso, tornou-se um de seus discípulos mais próximos. O Rebbe acreditava que Netanyahu tinha uma missão divina, preparar Israel para a vinda do Messias, o Mashiach. E segundo aqueles próximos aos dois homens, o Rebbe fez uma profecia ainda mais específica. Ele disse que Netanyahu um dia se tornaria primeiro-ministro de Israel e seria o último líder da nação antes de entregar o cetro para o Messias. Uma promessa espiritual poderosa, um destino profético inescapável. Mas o que acontece quando uma promessa espiritual encontra a brutalidade da política real? Em 1996, a primeira parte da profecia se cumpriu. Benjamin Netanyahu, aos 47 anos, tornou-se primeiro-ministro de Israel pela primeira vez. Para aqueles que acreditavam nas palavras do Rebbe, isso não era coincidência, era confirmação. O homem escolhido estava no lugar certo. Mas seu governo caiu apenas 3 anos depois. Netanyahu desapareceu da política por um tempo, e para muitos a profecia parecia ter fracassado. Mas uma década depois, ele retornou. Segundo mandato como primeiro-ministro de Israel, mais de 12 anos no poder. E quando foi deposto novamente, poucos meses depois, ele voltou mais uma vez, formando uma coalizão com ultra-ortodoxos e partidos sionistas religiosos. Terceiro mandato, quase exatamente 1 ano atrás. E aqui está a tensão que poucos discutem abertamente. Netanyahu é conhecido por ser um judeu secular. Ele não é religioso no sentido tradicional. Mas ele governa ao lado de ultra-ortodoxos. Ele invoca a linguagem bíblica, ele se apresenta como cumpridor de um destino maior. Se a primeira parte da profecia se cumpriu, o que dizer da segunda? O que dizer da promessa de que ele seria o último líder antes do Messias?
O terceiro mandato de Netanyahu foi marcado por protestos em massa. Seu governo linha dura acelerou a construção de assentamentos na Cisjordânia, considerados ilegais sob leis internacionais. Ele tentou obter mais poder para si mesmo em detrimento de outros ramos do governo. Centenas de milhares de israelenses foram às ruas. A liderança de Netanyahu estava à beira do colapso. E então, no dia 7 de outubro, tudo mudou. O Hamas lançou um ataque surpresa enorme. Centenas de combatentes atravessaram a fronteira, atacaram por ar, terra e mar. Tomaram Israel completamente de surpresa. Foi a pior falha de segurança na história de Israel. E para muitos dentro do próprio país, a culpa recaiu diretamente sobre Netanyahu. O homem que se apresentou por anos como o Mister Segurança havia falhado na obrigação mais fundamental: proteger seu povo. Mas a resposta de Netanyahu não foi política, foi bíblica. A Bíblia diz que há um tempo para a paz e um tempo para a guerra. Esse versículo, retirado de Eclesiastes 3, não foi escolhido por acaso. Ele fala diretamente ao coração de cristãos evangélicos nos Estados Unidos que ainda influenciam fortemente a política americana no Oriente Médio. Netanyahu passou anos morando e trabalhando nos Estados Unidos. Ele sempre acreditou em sua capacidade de influenciar a América. Mas foi outra referência bíblica que revelou algo ainda mais profundo. Netanyahu comparou sua guerra com o Hamas à batalha de Israel com Amaleque no Antigo Testamento. Você deve lembrar do que Amaleque fez com você, diz a nossa Bíblia Sagrada. E nós lembramos, e estamos lutando. Amaleque era um dos arqui-inimigos de Israel. E em algumas partes do Antigo Testamento, Deus ordenou que Amaleque deveria ser completamente destruído. Não restaria nada, destruição total. Alguns comentaristas acreditam que é exatamente isso que Netanyahu está sinalizando. Não apenas uma guerra, mas uma guerra de aniquilação, uma guerra de juízo divino. E aqui está a tensão impossível de ignorar. Um homem secular invocando mandamentos divinos, um líder político usando linguagem de destruição bíblica, um primeiro-ministro cercado por ultra-ortodoxos que acreditam que ele tem um papel profético, enquanto ele mesmo pode ou não acreditar em Deus. Hoje, Netanyahu enfrenta a pressão de todos os lados. Internacionalmente, ele é visto como responsável por violência desproporcional. Domesticamente, ele é culpado pela maior falha de segurança da história de Israel. Ex-primeiros ministros, incluindo Ehud Barak, o criticam abertamente. Ele é a pior pessoa para lidar com isso, disse Barak. A liderança de Netanyahu está à beira do colapso, profundamente impopular entre seu próprio povo, sob imensa pressão da comunidade internacional. Esta é uma queda em desgraça para um homem que um dia foi prometido um destino messiânico. Mas aqui está o que realmente assombra Netanyahu. Não é apenas a pressão política, não são apenas os protestos ou a acusação de falha. O que o assombra é a profecia que um dia o definiu. A mesma profecia que agora pode estar se voltando contra ele. Porque se ele era realmente destinado a ser o último líder antes do Messias, então cada fracasso não é apenas político, é espiritual. Cada morte não é apenas uma estatística, é um questionamento de propósito divino. Cada decisão controversa não é apenas estratégia, é parte de um legado profético que ele não pode controlar. A sombra daquela profecia messiânica permanece, não como conforto, mas como peso, não como promessa, mas como julgamento. Netanyahu pode ou não acreditar em Deus, mas certamente age como alguém que sente o peso de um destino maior. Alguém que usa a linguagem bíblica não apenas para unir seu país, mas talvez para justificar decisões que custam milhares de vidas. Sentado ao lado de seus aliados ultra-ortodoxos, invocando batalhas antigas, comparando inimigos modernos a Amaleque, Netanyahu continua desempenhando um papel que foi escrito para ele décadas atrás. Mas destinos proféticos são imprevisíveis. Eles podem elevá-lo ao poder e podem destruí-lo publicamente. Eles podem prometer glória eterna e podem deixá-lo sozinho, cercado de críticas, lutando para justificar ações que o mundo condena.
E talvez seja exatamente isso que o assombra. Não a possibilidade de que a profecia seja falsa, mas a possibilidade de que seja verdadeira e que o cetro que ele deve entregar ao Messias esteja manchado de sangue. Que o caminho que ele deveria preparar esteja coberto de destruição. Que o último líder antes da redenção seja lembrado não pela luz que trouxe, mas pela escuridão que deixou atrás. A vela que o Rebbe disse que iluminaria mesmo nas mais profundas trevas ainda queima. Mas a pergunta que permanece é: para quem essa luz brilha agora? Para a redenção prometida ou para o julgamento que se aproxima?